E tem gente ali querendo testemunhar, partilhar da sua vida também no nosso WhatsApp, né, Simone? É isso, padre. Eu estou bem impressionada. Queria agradecer a participação de vocês, mas de uma maneira muito especial agradecer o testemunho que a gente recebeu nesse momento, porque eu acho de extrema importância isso. Como a nossa história pode ajudar outras histórias. Então a gente nunca se negar de partilhar e falar. E veja, padre, a Neuza Capanema, do Paraná, ela escreve o seguinte: bom dia, queridos. Que história abençoada, né, da Heloísa que a gente está contando no programa. Há 11 anos eu estou em batalha contra uma leucemia. 11 anos. Como é bom ver uma pessoa também para cima e com Deus. Isso me ajuda muito. Viu, Neuza? Que bom que a gente está podendo contar. Que bom que a história da Heloísa está podendo gerar aí movimentos na sua história. A Heloísa que também batalhou, a Heloísa que também passou por privações, por dores. Mas agora a gente quer contar, né, padre? Qual foi a dinâmica da fé também na vida dela? Pois é. Então vamos lá, Heloísa, a gente deixou essa pergunta no ar, o padre deixou. A gente está entrevistando a Heloísa, que enfrentou aí, caso você tenha ligado a televisão agora, enfrentou uma questão com o câncer de mama que foi muito forte nela. Onde entra a dinâmica da fé na sua história? Eu sempre fui muito religiosa. Sempre, desde que eu era criança, minha mãe me colocou na Legião de Maria, eu sou de Matão, interior do estado de São Paulo. Aí depois, quando eu fiz 14 anos, começou a aparecer a experiência de oração, né? Aí minha mãe já me colocou num ônibus e já me mandou fazer um retiro espiritual. E aquilo foi um divisor de águas, né? Na minha adolescência. Aquilo me fez trilhar no caminho certo. Lógico, a gente erra, nós somos humanos, tem um dado momento, sempre a gente vai ter um deslize, mas eu sempre fui muito religiosa. Então, sempre, tanto é que durante todo o tratamento, quando eu tive a notícia, eu não consegui rezar. Se falar para você que o médico falou, olha, Heloísa, você está realmente com câncer de mama de tantos centímetros, assim, eu fiquei parada. Eu não falei nada, foi um silêncio ali. Não abri minha boca e não conseguia rezar por mim, gente. Não conseguia rezar. Mas eu sabia que tinha muita gente rezando por mim. Mas naquele momento, assim, da notícia, não consegui. Interessante, padre. Houve um grande silêncio, né? Isso é tão importante, porque talvez você, a Neuza, que está nos acompanhando há 11 anos lutando contra a leucemia, a Heloísa e tantos casos, e talvez você está lutando com outra espécie de dor, mas é dor e a dor não é maior nem menor, nem mais importante ou não é esse o caso. Mas houve um grande silêncio e a gente está na Semana Santa, em que também vai se fazer um grande silêncio diante do sofrimento. Mas é que aí que está, né, padre? No silêncio também há Deus. Sim. Deus fala no silêncio, né? Às vezes quando a gente olha, por exemplo, na Sexta-feira Santa, quando a gente reza e medita sobre a crucificação, a gente fala, mas Deus não poderia ter tirado Jesus do sofrimento? É aí que a gente às vezes fala para as pessoas. O milagre às vezes não é Jesus tirar aquela minha enfermidade, mas me dar força para superá-la, para vencer. Né? Eu acho que isso é o mais importante, essa força que a gente... Por isso que eu perguntei antes do intervalo para a senhora isso. Onde foi essa curva da superação? Porque, claro, quando a gente recebe algum diagnóstico, seja ele qual for, não é? A gente fica, poxa, mas tem cura? Tem como eu tratar? Tem conserto? Né? A gente fica nessa, claro. Não é? Tem jeito isso? Eu vou viver, né? Eu vou viver com isso? Não é? Seja a coisa mais simples do mundo. Sim. Não é? Mas qual é a curva? Né? Porque aonde fala, não, eu vou superar isso, vou vencer, não é? A senhora disse, eu sempre tive fé e tal, mas nesse silêncio, às vezes, não é que a gente duvida, não é? Mas assim, também, o espanto é a dor daquilo que eu estou passando, o sofrimento com tudo aquilo, e a gente tem que passar. Eu sempre falo que quando eu tenho alguma coisa, eu tenho que passar pela dor. Se eu perdi alguém importante na minha família, eu tenho que passar pelo luto. Não é assim, não, eu não quero passar pelo luto, não quero sofrer. Não, eu tenho que enfrentá-lo. Para superar algo, eu tenho que enfrentar. E também não usar a fé como, às vezes, justificativa, né? Não, porque eu tenho muita fé, então eu vou enfrentar, não vou sentir, não vou chorar. Não é o caso, né, Heloísa? Não. E você viu a pergunta do padre. Qual foi a curva, né? Qual foi o papel da fé e a relação com a Rede Século XXI? Quando eu terminei o tratamento, eu fui para a cirurgia. Foi uma cirurgia bem longa,
para tirar um câncer, é uma cirurgia mesmo longa, foi de 8 a 10 horas de cirurgia. Aí, terminado, você fica com um dreno. E eu tirei, foi na quarta-feira de cinzas de 2015. Na semana seguinte, eu soube que teria uma missa. Eu frequentava sempre aqui a Século XXI, mas eu soube que teria uma missa, acho que na quarta. Não consigo me recordar se era a missa da saúde. Na sexta. Na sexta. Uhum. Não sei se naquela época era de quarta, né? Quando? Geralmente é da 2015? sexta. Em 2015. Era sexta-feira. Então, eu não vou me recordar se era na quarta ou se era na sexta. Enfim, eu sei que eu vim assistir essa missa, participar dessa missa aqui. E eu usava ainda lenço, estava sem cabelo. E ali, naquele momento, porque durante o tratamento eu enfrentei com otimismo, com bom humor, com fé. Mas quando terminou, veio o medo. O medo que você tem de passar por tudo isso novamente, de ter uma recidiva, de ter uma metástase, porque acontece, né? Mas aí, depois de tudo, aí veio um medo insuportável, um medo terrível. Aí eu vim aqui nessa missa e a minha súplica, a missa toda, foi para que Deus me livrasse desse mal. E rezei, pedi. Terminando a missa, embora eu more perto, mas eu não podia dirigir, né, por causa do dreno. Aí eu estava ligando para o meu marido, para ele vir me buscar. Aí, enquanto eu falava com o meu marido, parou uma moça, deu sinal que queria falar comigo. E aí, naquele momento, eu desliguei e tal. Aí, naquele momento, ela falou para mim que Deus tinha acolhido as minhas súplicas com muito amor. Aí eu falei, nossa, eu não posso mais ter medo agora, gente. Não. Mas aí, continuei com medo. Me senti bem. Falei, não, Deus atendeu. Mas a nossa fé não é tão grande, né? Aí eu fui de novo numa outra missa e veio uma outra pessoa de novo falar para mim, olha, eu não sou daqui desse bairro, eu estou aqui porque eu tive um problema, mas para não perder missa, eu vim assistir missa aqui mesmo. E Deus mandou falar que Ele atendeu o seu pedido. Aí falei, não, Deus é tão bom, Ele manda uma confirmação. Confirmar que está tudo certo. Assim, eu não posso mais ficar pensando. Mas assim, vem, a gente é um ser humano, vem às vezes. Então agora, na terça-feira próxima, não amanhã, na outra, eu vou fazer também de novo uma bateria de exames, que eu faço acompanhamento semestral. Então você fica meio insegura, tá? Mas eu sempre fico pensando, não, já tive 2 mensagens, se eu ficar pensando muito nisso, eu vou até pecar. Que interessante, padre. Podia ter ouvido e não ter ligado. Sim. Podia ter ouvido e dizer, tá bom. Mas ela ouviu e deu um significado e um sentido. Essa é a dinâmica da fé, padre? Sim, com certeza. Não é? Quando a gente descobre que a ação de Deus, ela se revela nas pequenas situações. Não é? Às vezes a gente acha que Deus vai aparecer na nossa frente, não é? A grandiosidade de toda a ação. Não. São pequenas ações e eu sempre digo que Deus vai enviando anjos na nossa vida. É verdade. Eu tenho um padre na minha diocese que ele diz, Deus enviou um anjo para me convidar para ir para o seminário. Olha. Não é? Então, são anjos que, como a dona Heloísa falou no começo, né? Olha, pessoas que me encontravam na rua, estou rezando por você. São anjos que Deus nos envia. Mas anjos são humanos, padre? São pessoas usadas por Deus, assim como Deus usou Maria, usou tantos profetas, José, os apóstolos, e nos usa hoje para ser sinal dessa perseverança, esperança e graça na vida das pessoas. E a Rede Século XXI foi esse canal também, não é? Exatamente. Através das pessoas que aqui estavam nesse dia, nessa missa que acontece até hoje, essa missa da saúde, para dizer, dona Heloísa, confia, não é? Confia que Deus está. Agora, é claro que a nossa humanidade, às vezes, sempre quer falar mais alto, né? A gente pode dizer assim, eu estou um pouquinho de medo, vou fazer um exame, a gente sempre tem aquele receio, claro, não é? Mas Deus vai colocando no nosso coração essa confirmação, né? Sim. Essa é a curva da fé, a curva da superação. Quando eu, de fato, passando por alguma situação difícil, me coloco inteiramente nas mãos de Deus, não é? Vou entregando a minha vida lá. Sim. E a superação, ela passa por isso, não é? Eu supero quando, de fato, enfrento, eu não vou fugir dessa realidade. Mesmo tendo medo, mesmo tendo dúvidas, mesmo tendo a insegurança, mas eu enfrento aquilo que eu tenho que enfrentar, mas sempre confiando nessa graça de Deus que vai agindo na nossa vida, né? Como Jesus. Essa semana nós vamos experimentar isso, né? Jesus não fugiu da cruz,
não é? Teve o medo, a sua humanidade, porque Jesus era homem também, enfrentou a nossa humanidade. Exatamente. Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Mas foi, no caminho da cruz, enfrentou o Calvário, enfrentou as dificuldades, não é? Mas superou, aí a superação, não é? A ressurreição é a prova dessa superação, em que a morte não tem poder, mas a vida plena, não é? Acima de tudo. Para você foi essa a experiência? Como é que você vive hoje? Como é que você se sente pelo dom da vida, por ter passado por isso? Olha, depois de uma doença como essa, de um tratamento todo, você muda. Você sai outra pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Então, hoje você quer uma casa menor, você quer um carro mais simples, você muda. E como eu passei por tudo isso, eu sei o que a pessoa que está lá no leito está passando, está sentindo, eu acabei resolvendo fazer um trabalho voluntário. Assim, com pessoas que passam por isso, que tem câncer, está vivendo câncer, um tratamento. Então, isso é que ajudar faz bem, não é? Você se sente feliz, né? É indescritível. Então você encontrou no voluntariado uma forma de ressignificar a experiência, né? Isso também é muito importante. Quer Sim. dizer, eu passei, a gente tem fotos, é com sua amiga? Essa é a foto do cabelinho curtinho. Uma amiga, a gente está num evento. Olha os processos do cabelo aí, né? Sim, sim. Quer dizer, eu passei pela situação, eu venci e eu ressignifiquei, porque agora eu estou ajudando outras pessoas a receber o afeto e o carinho que para você eu foram recebi, tão importantes. sim. Não foi isso? Sim, sim. O grande destaque da sua fala é, viu, doeu, sofri, modifiquei. Os filhos eram pequenos, você me disse no intervalo. O que você disse para os seus meninos quando você contou? Quando eu descobri mesmo, depois de todos os exames, que era mesmo um câncer, era invasor, eu cheguei, sentei, porque eu fui dar notícia aí, depois a certeza. Eu cheguei, conversei com eles, falei, olha, a mamãe está com câncer, vou ter que fazer um tratamento, vou ficar careca, mas eu não vou morrer. Para eles era o que eles queriam ouvir, é isso, a minha mãe não vai morrer. Foram brincar, né? Aí foram brincar, levantou, vida normal, entendeu? Era isso que eles precisavam ouvir, eu sabia. Que era essa o paz, medo né? do filho, da criança, né, é perder a mãe. Sim, com Não é? certeza. Então, eu queria dar essa segurança para eles. Se você pudesse deixar, a gente está encerrando, né, padre? Mas deixar uma lembrança, um recado para a Neuza, que está há 11 anos lutando com a leucemia, e para tantos amigos que estão nos acompanhando e podem estar passando pelo que você passou, o que você gostaria de dizer? Para todos, né, que estão participando. Olha, primeiramente é ter fé. A gente chora, a gente ajoelha, a gente suplica pela misericórdia de Deus, é a fé. E aceitar tudo de bom que vem, sabe? De um carinho, uma frutinha, um olhar generoso, sabe? É como se a gente tivesse uma bolsinha e fosse abastecendo a gente com essas migalhinhas aí, mas para a gente é o diferencial. Ajuda muito a gente no final de tudo. Que bom. E eu fico impressionado, viu, Heloísa? E acho que serve como exemplo até para as pessoas que estão nos acompanhando, que essa dor, isso tudo que você passou com câncer, o sofrimento, porque sofre, claro, Sim. não é? Você transformou isso em algo muito bom, não é? Que é o seu trabalho voluntário hoje lá no Hospital do Câncer. Não é? Sim. Então você faz um trabalho para ajudar a outros superar, assim como você superou, não é? Sim. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. A curva da superação está aí. Eu me supero e coloco em prática alguma coisa. Não é? Não guardo para mim, eu venci, agora está tudo certo, está tudo ótimo. Não, mas eu coloquei em prática. Então, acho que isso é muito bom para as pessoas. Dar o né? que você recebeu, né? Exatamente. Ajuda, e hoje você, com certeza, com o seu testemunho aqui, está ajudando muita gente em casa, talvez que está lá desanimado, triste, né, padre? Triste, sofrendo por conta disso, ou por conta de algum outro problema, que talvez não o câncer, mas está enfrentando alguma dor, algum sofrimento, alguma cruz aí pesada. Olha que testemunho bonito, né? Enfrentar, superar, não é? Aquilo que a gente tem passado, às vezes, na nossa vida. Não é? Viva essa graça de Deus aí você também, né? Padre, só afirma pra gente que não somos ilha.
Exatamente. Isso aí, gente, a gente tem que escrever na nossa testa, assim, e olhar no espelho de vez em quando. Não somos ilha, não conseguimos viver sozinhos e isolados. Não podemos ter medo de gente, medo de relacionamento, medo de encontrar as pessoas. Não dá para ficar com os olhos só lá no, como diz meu pai, com os olhos naquele celularzinho lá. A gente precisa encontrar as pessoas para dar o salto de fé, como a Heloísa fez, para dar um ressignificado. Não dá para sair igual desse tipo de experiência, ela é muito forte. Heloísa, Deus te abençoe. Amém. E que você seja esse sinal de Deus para todo mundo, né, Padre? Pois é, Luiz, Deus abençoe você. Amém. Viu? Amém. Obrigado pela presença, pelo Eu que testemunho. agradeço. Eu que Deus agradeço. abençoe muito, viu? Amém. Muito bem, falando da Heloísa, falando em mim, porque eu vou puxar a sardinha, vamos Pode falar ir. das mães, Padre? Vamos falar